Então, dando continuidade à apresentação do relatório produzido por uma equipe multidisciplinar da Universidade do Arizona, intitulado The Utah Online Dispute Resolution Platform, no qual a pesquisa avalia a usabilidade do Tribunal Online de Utah, nós passamos, então, aqui no programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, na linha de pesquisa do processo na Constituição do Estado Democrático de Direito, a apresentação de alguns dos resultados dessa pesquisa com o professor Rafael, que tem a palavra. Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Dando continuidade aí à apresentação dos resultados, os colegas que me antecederam, Anelisa, Carol, Fred, eles já abordaram vários dos aspectos referentes ao relatório, referentes aos testes que foram feitos no relatório. Rafael também, que iniciou a apresentação, porque essa minha parte, na verdade, existe uma concentração aí nas métricas de usabilidade, ou seja, aqui nessa parte, os autores que produziram esse relatório vão demonstrar aí quais foram os resultados que eles obtiveram em forma gráfica. Então, a minha apresentação vai ser bem rápida, porque eu, na verdade, reproduzi os gráficos e vou fazer algumas observações aí que eu achei interessante, e evitando repetir o que já foi falado antes aí, porque os colegas analisaram vastamente aí o conteúdo que vai ser representado nesses gráficos. Bem, com relação às métricas de usabilidade, salvo engano, a Annelise explicou aí quais eram essas métricas, a taxa de conclusão da tarefa, ou seja, a quantidade de tarefas que conseguiram concluir sem intervenção, sem ajuda de terceiros, o tempo gasto demandado para a realização daquela tarefa, a taxa de erro que ocorreu naquelas tarefas e as avaliações subjetivas. Foram esses os critérios utilizados tanto para a plataforma chamada aí de linha de base, que é a plataforma atualmente vigente, aí, a plataforma de ODR vigente, e foram também as mesmas métricas utilizadas para o protótipo e foram feitas determinadas comparações. Primeira métrica aí, a taxa de conclusão da tarefa, como eu disse, o objetivo era avaliar as tarefas que foram concluídas a partir do número total de participantes, sem incluir tarefas concluídas com ajuda ou incompletas. Os gráficos, eles mantêm um padrão. Aqui do lado esquerdo aí, você tem qual era a tarefa. Vocês vão ver que são as tarefas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, elas vão se repetir. As tarefas 1, 4, 7, deixa eu ver qual outro, 1, 4 e 7 eram tarefas qualitativas, portanto, não importava ali qual era o tempo gasto, se ela era concluída ou não. Então, elas acabaram, essas tarefas 1, 4 e 7, não entraram aí nessa métrica, né, dos resultados aqui nesse item. E acima aí, ao lado da tarefa, você tem acima os resultados da plataforma atualmente vigente e abaixo do protótipo. Então, lá na tarefa 2, você tem lá baseline e abaixo prototype. E lá no final você tem 5 de 8 no baseline concluíram e no protótipo 8 de 8. Então você tem ali 100% de conclusão no protótipo e 5 de 8 na plataforma base. Eu não vou, evidentemente, ficar lendo aqui, mas vocês vão ver aí como padrão que o protótipo ele obtém melhores resultados. Por exemplo, pegando aí a tarefa 6 ali, Registration and Login, você vai ter 1 de 8 completo no baseline e 7 de 8 no protótipo. É brutal a diferença do protótipo para a plataforma atual. Lá no 11, por exemplo, Reviewing and Signing Documents, que é a última fase de revisão e assinatura dos documentos após a negociação realizada, na plataforma de base você tem 2 tarefas concluídas de 7 e no protótipo 8 de 8. Então você imagina que após toda a realização da negociação, porque
como os colegas disseram, as plataformas apresentam problemas desde o início. Muita gente, às vezes, não consegue digitar o URL, o sujeito não consegue fazer o login. Imagine, então, depois de cumprir todas essas tarefas, no momento da tarefa 11, na hora de rever e assinar o documento, a negociação está concluída, o plano de pagamento foi delimitado ali pelas partes, e aí você não consegue assinar o documento. Então, é frustrante você ver aí que 2 de 7 concluíram, um ali, o H, provavelmente ele não tentou, teve algum problema também, então, na verdade, dos 8 participantes, apenas 2 conseguiram, depois da negociação toda feita, assinar o documento e registrar ali aquele acordo feito pela ODR, o que é extremamente frustrante, ao passo que no protótipo, 8 de 8 conseguiram realizar isso. O outro parâmetro era o tempo na tarefa, porque não basta que a plataforma seja uma plataforma em que eu consigo concluir as tarefas. É importante também que essas tarefas sejam concluídas dentro de um tempo considerado razoável aí pela equipe e foram desconsiderados o que eu chamei aqui de tempos mortos. Acho que também a Annelise fez referência a isso, aquele tempo gasto pedindo uma ajuda no chat, porque às vezes você pede uma ajuda no chat e existe uma demora, um delay ali para aquela resposta vir. Eles tomaram cuidado de excluir esse delay, esse tempo de espera da resposta, para não contaminar o resultado. E mais uma vez, nós vemos aqui que o desempenho do protótipo é muito superior ao desempenho da plataforma de base. E uma outra questão, um outro ponto que me chamou a atenção, se vocês analisarem aí depois, vocês vão ver que determinados usuários, eles tiveram dificuldade em todas as tarefas. Então, você vê, por exemplo, o usuário H, na compreensão aí, na tarefa 2 aí, ele demora 274 segundos para concluir essa tarefa, sendo que isso só o usuário B aí, no caso da plataforma de base, vai ter um tempo semelhante. O A, por exemplo, 44, o C, 41, e vocês vão ver que isso se repete nas outras análises. Ou seja, identifica-se aqui por essa observação que eu estou fazendo, que alguns usuários eles não tiveram dificuldade apenas no tempo ou para concluir a tarefa, eles tiveram dificuldade como um todo. Eles têm dificuldade de acesso a uma plataforma eletrônica. Então, o Rafael até chamou atenção disso na apresentação dele, foram só 8 usuários para cada uma das plataformas, o que é muito pouco. Então, vocês veem, se você tem um usuário que tem muita dificuldade com plataformas eletrônicas, com o mundo digital, se ele tem essa dificuldade, isso acaba contaminando muito o resultado, porque 1 de 8 aí, nós vamos ter mais aí de 10%, se um apenas tiver essa dificuldade, mais de 10% dos participantes com dificuldade de acessar a plataforma digital, o que vai prejudicar muito o resultado. Então, observa-se em todos os gráficos que determinados usuários tiveram um desempenho melhor em todos os quesitos e outros usuários tiveram um desempenho abaixo do esperado. Bem, então, com relação a tempo na tarefa, também o protótipo teve um desempenho superior e o outro critério. E só uma consideração, Rafael, que é importante. Lembrem-se que o fator tempo no ambiente digital, ele é absolutamente decisivo no que diz respeito ao próprio desenvolvimento de qualquer nível de usabilidade. Em especial quando você está diante de uma plataforma de potencial resolução de um conflito, porque a tendência de se a jornada da pessoa ao usar aquela funcionalidade ela é muito complicada, a tendência dela é querer se afastar daquilo ali e não dar andamento. Então, até em termos de captação da participação efetiva da pessoa, essas mudanças, e percebam que foram mudanças do sistema base para o protótipo, que foram, como você já pontuou, elas foram decisivas e que, no final das contas, elas permitiram que essa jornada, em termos né, de aprimoramento, ela ganhe muito nesse aspecto. Então, isso é uma questão importante. Tempo é muito decisivo em ambientes digitais. Na verdade, o tempo é decisivo em todos os aspectos, mas tempo em ambiente digital é mais ainda, porque lembra, assim, eu sempre lembro, apesar de que nesse caso aqui
é um aspecto diferente, mas eu sempre lembro daquilo que eu falo para vocês, da pesquisa que foi feita lá do tempo de duração do Moldria em relação ao engajamento com o próprio eBay e com o PayPal. Quanto mais rápido era a resposta, no final das contas, do procedimento na inteireza, maior era o engajamento. E no que diz respeito à própria interação com a plataforma, isso acaba sendo também um elemento decisivo. Mas continue. Ótimo, professor. E além do tempo, outra questão que faz com que a pessoa abandone a plataforma são os erros, que a Annelise explicou isso, salvo engano, foram erros críticos considerados e erros não críticos. O erro crítico, ele impede a conclusão da tarefa, ou seja, trava ali o caminho previsto para a negociação por meio da ODR. Já o erro não crítico seria um erro que ele traz alguma dificuldade, você dá uma volta, você perde tempo, mas você consegue depois concluir a tarefa. E aí, chamando atenção para algumas tarefas aqui, porque aqui nós estamos falando de erros críticos nesse gráfico, você vê aí a tarefa 5, que é o pedido de ajuda, na plataforma de base, 7 de 8 usuários tiveram dificuldade, o que é um absurdo, né? E na tarefa 11, por exemplo, 5 de 7 tiveram dificuldade para revisar e assinar o documento. Então, ainda que você tenha um universo pequeno de participantes, você vê que nessas tarefas a plataforma de base ela tem um problema grave, porque apenas 28% das pessoas conseguiram revisar e assinar o documento, que é muito baixo, né? Você perdeu um tempo ali com toda a negociação para só 30% conseguir assinar. Você imagina que você perdeu tudo, você perdeu todas as tarefas anteriores se a tarefa 11 não for concluída com sucesso. E no pedido de ajuda, por exemplo, só 12% dos participantes, 12,5% dos participantes, na verdade, um dos 8 participantes conseguiu pedir ajuda adequadamente ali pela plataforma, sem que isso levasse a interrupção da tarefa. Ele, obviamente, pedindo ajuda, ele demorou um pouco mais para concluir a tarefa, mas ele conseguiu concluir, ao passo que os outros não conseguiram concluir diante desse erro crítico. Mais uma vez, o protótipo demonstrando aí a sua superioridade. Eu acho uma coisa interessante aqui que a Carol falou, Carol, com a sua juventude, com seu otimismo, eu fiquei pensando nisso depois, Carol, que foi inspirador aí quando você falou. Você falou o seguinte: não, realmente 8 pessoas é muito pouco, mas é melhor fazer um teste com 8 do que não fazer nenhum teste, né? E quando eu li o texto, eu falei, poxa, 8 pessoas para cada plataforma, e como o professor explicou na aula passada, não poderiam ser as mesmas pessoas, porque a pessoa que já tivesse participado do protótipo e fosse participar da plataforma de base, por exemplo, ela já estaria contaminada ali pela forma como o teste era feito, e aí isso poderia prejudicar os resultados. Então, eu fiquei pensando, poxa, 16 pessoas ao todo para você fazer uma análise de um ODR que é utilizada por milhares de pessoas é muito pouco, mas me inspirando aí no seu otimismo aí, realmente, 8 pessoas testando cada uma das plataformas, 16 ao todo, é muito melhor do que nada. E alguns resultados aqui É, são evidentes. mas uma coisa importante, Rafael, essa sua ponderação, ela tem uma relevância muito grande, porque a questão numérica dá a entender que a pesquisa como um todo ela possa ser colocada em xeque. Mas a abordagem que eles estão fazendo é uma abordagem muito mais quali do que quanti. O ideal, indubitavelmente, eu concordo com você, seria que você conseguisse fazer uma pesquisa muito mais ampla para que você conseguisse efetivamente fazer um teste de usabilidade, que é o que, inclusive, a Camila está pretendendo fazer na tese dela. Ela está querendo ampliar essa amostra, mais ou menos seguindo essa estrutura aqui do próprio teste de usabilidade, para tentar fazer isso com uma amostra um pouco superior. Mas quando você está fazendo uma abordagem qualitativa, às vezes o número ele não inviabiliza o resultado da pesquisa. Então, em pesquisas empíricas em geral, há uma tendência às vezes até para se dar digamos assim, uma importância destacada para as abordagens quali, em detrimento das abordagens quant, porque às vezes, se você consegue ter uma anamnese e conseguir pegar
grupos distintos de perfil de usuário que vai utilizar, você consegue, às vezes, ter uma abordagem muito maior do que se só pegar um grupo específico. Você pegar lá 1.000 pessoas de um grupo específico, às vezes, do pessoal que, no caso aqui, tem um conhecimento maior de tecnologia, tem uma condição socioeconômica melhor, uma alfabetização digital e uma alfabetização, uma formação acadêmica mais consistente. Se você pegar só esse grupo de elite, talvez a resposta seja pior do que você fazer com um grupo menor, pegando usuários de perfis distintos na própria sociedade, entendeu? Então, é só essa ponderação, porque, às vezes, quando a gente pega pesquisas empíricas, a gente tem que sempre perceber, primeiro, o critério metodológico que foi utilizado, e, nesse caso, o critério metodológico me parece razoável, dentro das premissas que eles fixaram para o trabalho e das limitações que a própria pandemia trouxe para eles, porque, como vocês sabem, a pesquisa é muito recente, então, a pesquisa não, ela foi, como vocês já, inclusive, já tiveram a oportunidade de falar, desenvolvida em grande medida durante a pandemia, os testes de modo mais consistente. Então, a gente, obviamente, tem que levar isso em consideração, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente está fazendo pesquisa empírica e análise, você tem que ter um suporte metodológico muito, muito, muito rigoroso, e eu falo isso porque no campo do direito processual é cheio de pesquisa empírica que não tem rigor metodológico nenhum. A pessoa faz umas perguntas lá da cabeça dele e daquilo ele extrai uns resultados confirmation bias e fala que aquilo ali é o estado da arte. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, isso é importante. Sem dúvidas que há limitações na pesquisa aqui, que inclusive são destacadas, inclusive, no próprio relatório. Mas continua. Não, exatamente. Mas ainda assim, mesmo você tendo um universo pequeno de participantes, eu acho que a intenção das pessoas que elaboraram o relatório, né, dos autores do relatório, era justamente tentar algo mais qualitativo. Tanto que o próximo ponto vai ser uma avaliação subjetiva, porque essa avaliação objetiva ela foi feita com os participantes falando ali em voz alta qual era o caminho que eles estavam adotando, por que eles estavam adotando, para eles tentarem compreender a forma de pensar do participante, o que seria até inviável num universo muito grande de participantes. Nós poderíamos ter um universo um pouco maior, mas eu acho que se você fosse fazer isso com milhares de participantes, por exemplo, você não ia conseguir ter rigor metodológico, porque você teria que envolver muitas pessoas fazendo essa análise, muitos pesquisadores fazendo essa análise, e cada pesquisador, obviamente, ia contaminar aquele resultado ali com os seus vieses, né? Então, realmente, o professor tem razão de que, por causa da pandemia, eu acredito que esse universo tenha sido restrito, mas ainda que não fosse a pandemia, não seria uma pesquisa que privilegiaria a quantidade, porque isso prejudicaria o rigor metodológico que eles resolveram adotar. E outra observação importante aí que o professor falou, é uma pesquisa que serve de base, por exemplo, para uma análise ampliada. Os próprios autores, ou como o professor mencionou aí, a Camila, podem partir dessa pesquisa para aí sim, com base nesse mesmo método, tentar ampliar essa base de dados aí que foi considerada pelos autores. Bem, e além dos erros críticos, nós temos os erros não críticos, aqueles em que você tem uma divergência no caminho que não impede a conclusão da tarefa. A incidência deles foi também grande aí na plataforma de base. E eu chamo a atenção mais uma vez que mesmo você tendo um número de participantes reduzido, você consegue identificar que determinadas tarefas são problemáticas. Por exemplo, a tarefa 6, eu chamo a atenção para ela porque é uma tarefa básica, né? A tarefa de registro e login. Sempre com problema. Vejam aqui que 43 erros, sendo que um participante, eles até fazem uma observação, um participante errou 20 vezes, porque ele estava com um problema lá na URL, acho que alguém já explicou isso anteriormente, mas mesmo que você considere esses 20 erros desse participante B aí, na tarefa 6, você tem 23 erros de login. Ou seja, a pessoa não consegue acessar a plataforma. Então, mesmo que você tenha um universo reduzido de participantes, você já identifica que tem aqui um problema. A tarefa 11 é a mesma coisa. Lá na hora de revisar o documento, de
concluir, você também tem uma incidência de erros grande, que prejudica o desenvolvimento da plataforma. Então, mesmo com o universo reduzido de participantes, você consegue identificar os gargalos ali da plataforma. E, por fim, nós tivemos aí uma avaliação também subjetiva feita com os usuários. Primeira questão formulada era a avaliação de satisfação pós-tarefa, de satisfação geral aí com o protótipo e com a plataforma de base. Aí no lado direito você tem a média das notas obtidas aí, com o protótipo também apresentando um desempenho melhor. Os participantes também tiveram que justificar por que eles estavam atribuindo essa nota, então, para fundamentar ali a sua avaliação. Depois eles tiveram que fazer uma avaliação de satisfação geral sobre a experiência com a ODR. Aí eles não estão falando especificamente com a tarefa, mas da ODR como um todo. E aí nesse gráfico pizza aí fica até mais fácil de ver a diferença do protótipo para plataforma de base. E aqui me chamou a atenção o fato de que mesmo a plataforma de base apresentando vários erros, do ponto de vista geral, existe uma satisfação aí, a nota de 1 a 7, de 5 a 6 para 50%, e 25% dando ali 3 a 4. E o mais incrível, na plataforma de base aí, obteve nota 7 para 12,5% dos participantes, e ninguém atribuiu nota 7 ao protótipo. Então, mesmo apresentando mais problemas, a plataforma atual, ela, do ponto de vista da satisfação geral, ou seja, na avaliação subjetiva ali, a avaliação dela foi positiva, né? E 12,5 de abstenção, e no caso da plataforma de base. Você tem ali notas atribuídas a ela que demonstram que ela não é de todo ruim, como poderiam sugerir os gráficos anteriores. A satisfação com o resultado obtido também é interessante, porque aqui é a negociação, ou seja, a solução do problema. E 50% tiveram ali nota 5 ou 6 no protótipo, e os mesmos 50%, 5 ou 6 na plataforma de base. Nesse caso, o protótipo se saiu melhor, porque a nota máxima 7 foi atribuída por 37,5% dos participantes, né? Então, demonstra ali um resultado bastante satisfatório. Já a plataforma de base não teve ali nenhuma nota 7. Os participantes ficaram satisfeitos, mas não teve essa excelência considerada por nenhum dos participantes. Com relação ao entendimento sobre os direitos, isso eu achei bem interessante, porque a plataforma busca ali um esclarecimento sobre os direitos antes da pessoa realizar a negociação. Então, isso até é um ponto que a gente, voltando lá àquela discussão que a gente teve nas aulas passadas sobre o design, por exemplo, eu posso usar o design se eu quiser que a pessoa faça um acordo, entre aspas, no escuro, eu posso usar o design para que essa apresentação dos direitos venha de uma forma difícil de acessar ou com uma letra que não seja destacada, para a pessoa fazer o acordo sem muito conhecimento ali, sem um conhecimento mais amplo dos seus direitos, das suas obrigações. Então, eu posso utilizar o design nesse ponto aqui para tornar isso mais claro, que pode talvez dificultar o acordo, ou para deixar isso menos claro, dependendo aí do objetivo dessa plataforma, mas é claro que uma plataforma de negociação, o ideal é que isso esteja sempre o mais claro possível. E nesse caso, o protótipo teve uma avaliação superior aí dos participantes, embora um dos participantes tenha atribuído a máxima aí à plataforma de base, a nota 5 ou 6 aí, que é uma nota bem alta, também foi atribuída por mais de 60% dos participantes para o protótipo, e apenas 25% atribuíram essa nota para a plataforma de base. Então, o protótipo se mostrando mais esclarecedor em relação aos direitos. E, por fim, aqui uma pergunta curiosa seria a respeito da preferência das pessoas pelo online ou pelo presencial. Claro que, num contexto de pandemia, isso pode ter prejudicado, de alguma forma,
esse questionamento, ter prejudicado essa análise aí, porque, obviamente, que as pessoas poderiam optar pelo presencial num contexto extra-pandemia, mas num contexto de pandemia, haveria realmente uma preferência pelo online. E nesse caso aqui, o online ganhou de lavada e a maioria absoluta preferindo a forma online de resolução, o que eu não sei se no Brasil, por exemplo, seria uma realidade. Eu acredito que no Brasil ainda nós temos uma população com mais dificuldade, população em termos gerais, com mais dificuldade de acesso às plataformas digitais. Eu acredito que se a gente tiver essa pesquisa, caso a Camila dê andamento nessa pesquisa, eu com certeza vou ler a tese dela e eu acredito que nós tenhamos um resultado um pouco diferente, com mais pessoas optando pela forma presencial de resolução, pela dificuldade mesmo de alfabetização digital. Eu acho que esse resultado pode ser um pouquinho diferente. Eu acho que tem um detalhe que é importante. Perceba que, apesar da plataforma base ela ter tido uma série de problemas e o protótipo ter uma superioridade em relação em face de todos os ajustes propostos, tem uma questão indiscutível. As plataformas que a gente tem aqui, plataformas que eu estou falando, principalmente plataformas públicas, tirando algumas que são muito singelas, mas até as singelas elas têm problemas. Se você pegar o consumidor.gov e .br e verificar algumas coisas, ele já tem alguns problemas delicados de usabilidade. Para quem já mexeu, depois vocês param para, depois de ler esse relatório, inclusive, reclama contra alguém aí, que a gente sempre tem alguém para reclamar do ponto de vista do consumidor, só para fazer um teste, vocês vão ver, não estou falando que vocês não precisam nem completar a jornada da reclamação, é só para testar o uso do consumidor.gov.br, vocês vão começar a ter uma dimensão de que determinado uso ali da plataforma poderia ser aprimorado. Eu tenho certeza que vocês vão ter depois da leitura aqui desse relatório. E com um detalhe importante, qual? E só para corroborar a sua percepção, que também é a minha, mas, repito, e no meu caso eu falo, é uma percepção, é uma lucubração, que a gente não tem, né, base empírica. A base empírica que a gente tem, a gente está tomando como pressuposto a realidade de desigualdade, exclusão digital, analfabetismo digital e etc, etc, que a gente já debateu. Então, a tendência nossa é de ter maior preferência pelo presencial em detrimento do online aqui no Brasil. Mas aqui nós temos um agravante, para além do problema da desigualdade, que é o problema das plataformas não serem pensadas com a noção de usabilidade. Porque a plataforma de Utah, do mesmo modo que o CRT, todos foram pensados dentro de uma lógica de design. Eles estão agora aprimorando. Mas a plataforma foi pensada, porque essa noção de design centrado no ser humano e todas essas questões que a gente costumeiramente fala aqui, é um argumento, digamos assim, um lugar comum nesse debate da justiça digital. O problema do design é um lugar comum, não é um problema, para nós, em alguma medida, é um problema novo, para eles não é. Eles já pensam na estrutura. E as nossas plataformas, como eu brinquei mais cedo, as mesmas plataformas de gestão de documentos de processuais, que são essas inúmeras, essas mais de 50 plataformas que a gente tem de gestão processual no Brasil, de gestão de documentos, PJE, etc., JPE, Projude, EPROC, elas, boa parcela delas, elas têm um problema de usabilidade muito delicado. Elas estão se aprimorando, algumas são muito superiores que as outras, mas elas ainda precisam de ter um choque mais consistente para o aprimoramento e para se fazer um teste de usabilidade mais interessante. Inclusive, uma das minhas ideias, das minhas loucuras, que eu penso em tentar verificar, é se não seria possível uma OAB da vida, e passar desse processo político, aí a gente não sabe como vai ganhar para lá nenhum, mas assim, passar desse processo político, ver se a OAB, às vezes, não queria encampar uma pesquisa dessa em relação às plataformas que os advogados usam. Para ver, pessoal, olha, vamos pegar aqui as etapas passo a passo de coisas cotidianas que a gente faz, de peticionar e tal, acompanhar e tal. Qual que é a impressão dessas pessoas em relação a isso? Buscar material para ser tratado e para sugerir, inclusive, aos designers do sistema, mesmo que não sejam designers,
aprimoramentos para a melhoria da nossa vida. Porque, percebam, é uma pesquisa, entre aspas, singela, que a gente vai conseguir, inclusive, ter uma amostra relativamente grande, que a gente pode pegar, inclusive, grupos de OABs diferentes, de perfis diferentes, de zonas profissionais com pessoas com menor acesso a determinados aspectos. A gente pode escolher grupos temáticos pontuais, com o auxílio da própria OAB, das subseções, e que você conseguiria fazer um teste de usabilidade das plataformas. Olha que sensacional. Não seria isso? Se isso fosse feito também pelo judiciário, pelo próprio uso das pessoas internamente no judiciário, para quem está dentro do judiciário, as plataformas são, qual que é o nível de usabilidade deles? Para que isso se torne um conceito, ou melhor, um pressuposto das plataformas. Se a gente conseguir, percebam, minhas caras e meus caros, se a gente conseguir divulgar que esse conceito da usabilidade é um conceito essencial, a gente já está fazendo uma coisa sensacional, que a gente vai poder subsidiar quem pode impactar esse processo, que tem voz institucional para fazê-lo, desenvolver esse tipo de análise. E uma análise, repito, não embasada nas percepções de meia dúzia de gaiatos, mas da própria de quem está usando ali o sistema. A pessoa consegue, não consegue? Qual que é a dificuldade que a pessoa tem? Qual que é a facilidade que ela tem? Então, a gente consegue dar um passo adiante na melhoria, mas é um passo lastreado em dados e lastreado em conhecimento da realidade. Então, isso é um aspecto, para mim, muito importante, Rafael, nesse debate. Então, eu concordo com você integralmente. Eu acho que a tendência entre nós é de que a preferência pelo presencial se dê, por todas as razões, por isso que a gente precisa testar, mas a gente precisa divulgar esse conceito da usabilidade com maior proficiência, para colocar quem pode fazer esse tipo de pesquisa e que tem aparato para fazer isso, para desenvolver uma pesquisa. Então, por exemplo, o que a AGU fez para resolver o seu problema? Qual que é uma das razões do Sapiens? Uma das razões do Sapiens, mesmo que isso não tenha sido teorizado com pressuposto, mas eu até creio que tenha sido, mas mesmo que não tenha, no final das contas, um dos objetivos é facilitar a usabilidade por parte de vocês. Que vocês vão gravitando num monte de plataforma, cada plataforma funciona de um jeito diferente, e se vocês tivessem que ser treinados com cada uma das plataformas, a vida de vocês se tornaria uma vida muito mais difícil do que ela já é, pelo volume de serviço que vocês têm. Então, ele está facilitando a usabilidade, mas perceba, a gente pode, inclusive, melhorar isso se os próprios sistemas forem pensados dentro de uma ótica de usabilidade. Então, esse elemento base da pesquisa, para mim, ele é muito relevante e ele precisa ser divulgado. Mas continue. Não, de fato, eu até esse semestre eu pensava aí nas plataformas, na ODR, e essa questão do design eu ainda não tinha despertado para isso, a importância do design. E realmente, eu acho que os desenvolvedores de plataformas, e eu acredito que nós podemos aí, no espaço, pelo menos eu, no espaço que eu tenho aí, influenciar para que o design seja pensado, que o design seja utilizado para melhorar a plataforma não ser algo que a gente pense ali muito na parte jurídica e esqueça da parte de usabilidade, esqueça da facilidade que o usuário tem que ter para navegar, porque eu acho que a adesão ela passa por aí. Sem design, ninguém vai aderir, as pessoas vão continuar criando resistência em relação às plataformas. E sem Bem, falar que a gente tem uma função de desfazer o mal que determinadas linhas de pesquisa no Brasil, de determinados pensadores, inclusive alguns até muito sofisticados, têm de pauperizar o debate do design, como se o debate do design fosse o debate do que se chama de design, mas não é, que é o pessoal ficar fazendo figurinha em petição, ou facilitar o argumento, que é um discurso forte dentro da própria discussão do visual law. A ideia é só do plain language, eu vou simplificar a informação. Então, com isso, eu vou criar um novo nicho de simplificação do debate jurídico.
que eu não tenho dúvidas, e a crítica não deve ser criticada no seguinte ponto. A crítica é essencial na tendência que as pessoas achem de que deve simplificar tudo e que os conteúdos jurídicos mais densos não precisem ser levados a sério. Então, a crítica nesses termos de pauperização do discurso jurídico, ela é uma crítica que precisa ser, sim, levada a sério. E por isso que, às vezes, quando eu vejo as pessoas desprezando a crítica na inteireza, eu acho que eles, até por backfire effect, por viés de futuro da culatra, a pessoa tende a falar, esse é um rejeicionista, não vou conversar com ele. E não é isso, a crítica é importante. No entanto, a crítica padece de uma limitação. Qual? De não perceber todas as potencialidades que o design tem até para sofisticar muito o debate. Perceba que você começa a lidar com um nível de psicologia comportamental e com um nível de possibilidade manipulativa que, se o direito não se preocupar acerca dele, ele pode ser usado tanto para o bem, para a autodeterminação, para usar o Sunstein lá, o paternalismo libertário, mas pode ser usado para uma coisa nefasta, como a gente já teve a oportunidade, inclusive, de debater em aulas anteriores. Então, o design precisa ser levado a sério. E o problema é que a gente está numa onda que tem o pessoal que festeja o design no alto nível, que o pessoal está estudando, tem um pessoal que festeja o design para ficar pop, e aí fica só falando de questão de bonitinho, centros de design, ou centros de estética, que não tem nada a ver, que estão na percepção errada do fenômeno. E até porque tem gente que está nesse debate e a pessoa não tem formação e se louva de não ter formação. As pessoas dizem assim, não, esse negócio de mestrado, doutorado, esse negócio de formação acadêmica, isso é bobagem. O novo profissional do direito é um cara que tem que ter soft skills e mais nada. Isso é engraçado. Não dá. A gente está falando de direito, a gente não está falando em vendedor de polishop. Entendeu? A gente está falando de coisa séria. Então não dá para ir para essa vibe também, não, que não é por aí. A pessoa pode com isso conseguir um monte de seguidores, mas a pessoa não vai ter um posicionamento no sistema consistente. Que não vai conseguir. Vai aparecer, mas não vai para frente. Então a gente tem que, a gente está aqui no âmbito acadêmico, então a gente vai assim, ó, isso é sério. Tem um debate sério sobre isso. Tem pesquisa séria sobre isso. Então, é mostrar o papel do design, o papel correto do design, de aumento de funcionalidade, de melhoria, os riscos de sua manipulação, de usar juntamente com tecnologia para persuadir de um jeito até muito perigoso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, desses metaversos, perigo disso, que o design do próprio metaverso pode induzir coisas muito peculiares. Existem pesquisas empíricas mostrando que determinados metaversos, eles já testados, eles induzem, como eu já falei para vocês, mudança de percepção do tempo, mudança de uma série de percepções que o ser humano tem, que o cérebro vai estar ali numa realidade virtual e vai estar sendo conduzido pelo contexto, pelo mundo da vida virtual. E o mundo da vida virtual ele pode ter leis diferentes, inclusive do tempo e espaço, diferentes dos nossos. Então, a gente está caminhando para um ambiente... E perceba, imagina você ter um tribunal online dentro do metaverso. Olha que coisa peculiar. Uma ODR que você se transporta para o ambiente digital. E alguns fizeram a cara engraçada, achando engraçado, mas isso, inclusive, é uma das prospecções, apesar do Susskind não usar essa expressão, ele fala disso no online courts dele, de realidade aumentada. Ele não estava ainda ligado na discussão do metaverso, mas ele já estava, em alguma medida, falando de uma potencialidade de uma justiça transformada até de um ambiente digital. Então, você vai de terno com o seu avatar de terno lá para uma audiência digital de terno. Olha que coisa louca. A depender como o metaverso estiver sendo, a Matrix estiver sendo desenvolvida. Então, a gente está numa época muito, muito preocupante em torno de pensar nessa importância do design. Mas continua. Só para finalizar, esse último slide foi de um ponto que até o Rafael chamou atenção na apresentação dele, que, salvo engano, foi a primeira, a respeito do recrutamento dos participantes. Porque o teu professor esclareceu que você não poderia ter o mesmo participante
fazendo os dois, atuando nas duas plataformas. E aí, o teste de linha de base teve um tipo de recrutamento e o teste do protótipo, outro tipo de recrutamento. Então, no teste de linha de base, recrutaram as pessoas por meio de organizações comunitárias. O teste protótipo foi feito com familiares, pessoas em quarentena com os membros da equipe. Você tinha mais diversidade racial e ética em relação à plataforma de base e a maioria de brancos no protótipo, maior renda no caso do protótipo. E aí, dois pontos chamaram minha atenção aqui, porque, claro, analisando esses três primeiros itens, você fala, poxa, claro que os caras do protótipo vão ter um desempenho melhor, porque a maioria é branco, tem renda maior, a gente sabe que a maioria branca nos Estados Unidos tem um nível de escolaridade mais alto, são pessoas que moram com membros da equipe ou, de alguma forma, compartilham com esses membros da equipe a residência, então são pessoas com um nível de acesso à educação mais alto também, né? E isso poderia contaminar a análise dos resultados. Porém, outros dois pontos aqui me chamaram a atenção. Um deles é a experiência prévia com a autorrepresentação. Nos Estados Unidos, a autorrepresentação ela acaba sendo muito utilizada pelas pessoas das classes mais baixas, as pessoas que têm menos acesso à educação e, obviamente, não têm condições de pagar um advogado, que lá é muito caro. E essa experiência com a autorrepresentação, envolvendo, por exemplo, despejo, envolvendo guarda de filho, as pessoas do teste linha de base se declararam com experiência em autorrepresentação e disseram que já tinham atuado, demonstraram, assim, uma tranquilidade em relação à atuação por meio de autorrepresentação, o que não ocorreu no caso do teste do protótipo. E um outro ponto também que eu acho que compensa eventual deficiência do teste da linha de base aí em relação à renda, em relação ao acesso educacional, acesso à educação, é o entusiasmo com a ODR. Porque as pessoas recrutadas pelas organizações comunitárias, quando elas foram informadas que elas participariam de um teste ali envolvendo uma ODR, que por meio da qual elas poderiam resolver os seus problemas jurídicos, elas ficaram extremamente entusiasmadas de participar, envolvidas com o teste, o que não ocorreu com o teste do protótipo, em que houve pouca empolgação dos participantes de fazer parte daquela pesquisa. E isso é um dado muito relevante, porque esse entusiasmo com a DR, ele já demonstra ali que o participante se sente importante de participar e quer que aquilo seja desenvolvido, quer que aquilo tenha sucesso, porque sabe da importância da autorrepresentação para ele, para a comunidade dele, e da importância que um ODR que facilite o acesso à justiça vai ter, não só para ele, mas para as pessoas com as quais ele convive. Então, eu achei bacana isso, eu quis trazer esse slide aqui, principalmente depois que esse assunto surgiu na apresentação do meu xará aí, porque eu acho que é extremamente relevante a gente observar não só esses indicadores objetivos aí, como a questão racial, a questão do recrutamento, mas também essa parte subjetiva da experiência prévia, do entusiasmo com a ADR, porque isso também pode ter impactado o teste positivamente no caso do teste de linha de base. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez pelo um texto aí totalmente novo, né? Algo que a gente, antes da disciplina, a gente não teria lido aí. Professor Dierle, abrindo aí as nossas mentes, e devolvo a palavra para você, professor. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. E a sua fala é importante porque, no final das contas, essa mudança de perfil claramente tem uma tendência de enviesar o resultado, né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, como a gente já teve a oportunidade de discutir. Mas, insisto, esse aspecto é um aspecto que a gente precisa começar a levar a sério, mais a sério nas nossas pesquisas, né? E que é um aspecto muito pouco realmente levado em consideração nos nossos debates. Tanto é que quase todas as vezes que eu acabo falando disso, até em ambiente de palestra bem mais simples, assim, as pessoas ficam com a cara meio espantada, ou ficam com aquela cara assim, design, esse cara não tem muita relevância. Fica parecendo um negócio meio viagem, salvo quando você começa a ver a coisa funcionando. Então, para vocês hoje, espero eu, isso não soa como viagem para mais ninguém.
talvez no início do semestre, se eu tivesse falado isso assim, ou eu tendo falado com vocês no início, vocês podem ter assim, poxa, esse é um negócio esquisito, isso aí é. Mas agora, creio eu, fica muito evidente para todos que a gente precisa pegar todo o universo do design no que se aplica ao direito e sofisticá-lo. Então, eu agradeço a vocês e, com isso, eu finalizo a apresentação do relatório. Muito obrigado.